Oi mães, eu sou Renata Sejas, pediatra e educadora parental. Sabia que é possível destruir o futuro e o presente de uma criança e acabar com a autoestima dela? Será que você está fazendo isso? Se você quer descobrir se você está fazendo isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto tudo. E o que seriam então esses limites? Os limites são crenças limitantes. E vamos começar definindo o que são crenças limitantes. São pensamentos que a gente acredita que eles são reais, quando na verdade eles não são reais. Alguém impôs pra gente que aquilo era uma verdade absoluta. A gente tomou aquilo como verdade absoluta e aquilo passa a definir nossa vida. Então vamos colocar como exemplos. Então se por exemplo você diz para sua filha: você é lenta, você é preguiçosa, você não faz nada direito. Você está colocando isso na cabeça dela como uma crença verdadeira. Mas como que você faz isso? Vamos entender do seguinte princípio. Você é a pessoa que seu filho ou sua filha mais acredita no mundo. Pensa que seu filho é uma criança, que quem tem que proteger é você, pai e mãe, principalmente a mãe, que eu tô falando com você agora. E você começa a rotular essa criança. Você é lenta, você é lerda, você é preguiçosa. Ela é a pessoa que tem você como centro do mundo dela. Então você é a referência dela. Então se você fala isso pra ela aqui embaixo, ela toma isso como uma verdade absoluta pra ela. E ela passa a acreditar naquilo. Vou colocar um exemplo bem simples pra você. Então eu, por exemplo, isso é um erro que nós pais cometemos e que os nossos pais poderiam ter cometido conosco, e a grande maioria cometeu, mas eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, por exemplo, na minha infância, minha mãe falava assim muito pra mim: ah, você não é inteligente, mas você é muito esforçado. Então, o que eu pensava? Que tudo bem se eu reprovo nessa prova, ou na segunda, ou na terceira, porque eu não sou inteligente. Mas eu sou muito esforçada, então eu vou continuar tentando. Se tivesse sido o contrário, você é muito inteligente, talvez eu teria me esforçado mais para eu ter ido melhor na primeira prova. Mas como aquela crença já foi imposta em mim, que eu não era inteligente, mas eu era muito esforçada, então eu acreditava que se eu não passasse na primeira, na segunda, na terceira, não tem problema, porque eu sou esforçada. Então você impõe uma condição de vida para aquela criança. Então imagina o poder que isso tem na vida de uma criança. Você pode transformar ela para ser um foguete, ou você pode transformar a vida dela para ser um submarino e ela ser submergida. Então se você pensa assim: ah, você não é capaz o suficiente, você fala isso com frequência para o seu filho ou para sua filha, lá na frente, quando ele tiver uma entrevista de emprego, por que ele vai tentar aquilo? Ele já acha que ele não é o suficiente. Na escola: ah, você é muito lento. Então a professora começou a ditar a frase no quadro, ele nem tenta começar a frase, porque ele já sabe que ele é muito lento. Porque a pessoa que ele mais acredita no mundo é a mãe. E a mãe falou: você é muito lento. Então antes de começar a frase ele já desiste. Então a vida dessa criança já se torna um fracasso pelas crenças limitantes que nós, pais e mães, colocamos para eles. Então essas palavras e esses rótulos têm uma importância que ela pode ser muito benéfica, de acordo com o rótulo que a gente coloca, se ele é positivo, ou muito maléfica, se esse rótulo ele é negativo. Então imagina que você tem o poder de transformar a vida do teu filho hoje e o futuro. O relacionamento dele, com quem ele vai se casar, pode ter relação com a crença limitante que você colocou agora. Então, de certa forma, você está impactando na vida dele até o resto dos dias dele. Então, será que você tem feito isso? Será que você tem rotulado os seus filhos para eles se sentirem menos? E às vezes você faz isso de uma forma inconsciente. Então, às vezes você ouvia isso dos seus pais: ah, você é muito lenta, a fulana é muito devagar, sempre anda no passo dela. E você acaba só repetindo aquilo dali. Então, sabe aquela história do presunto? Que tinha o presunto que sempre era cortado no meio para ir ao forno. E aí sempre era, de mãe para filha, era sempre o presunto cortado no meio para ir ao forno. Aí um dia o marido perguntou: mas por que você corta o presunto no meio?
para ir ao forno? Ah, não sei, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. E aí foi perguntando para a mãe, que foi perguntando para a avó. Não, é porque lá atrás o meu forno era muito pequeno e não cabia ele inteiro, então eu tinha que cortar no meio. Então você presta atenção, ela só veio repetindo um padrão sem saber o motivo de repetir aquele padrão. Então por isso a importância da gente saber como nós podemos mudar o futuro dos nossos filhos. E eu tenho certeza que se você é mãe, você deseja o melhor para o seu filho, você deseja o melhor para sua filha, você deseja uma vida abundante, você deseja uma vida sem limites. Mas o que você fala agora tem total relação. Então você tem consciência do que você fala agora? É importante que nós, pais, também façamos essa reflexão. Então, por exemplo, às vezes você acredita em algo que, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, ser funcionário público é o melhor que pode acontecer para o seu filho, porque você foi funcionário público durante toda a sua vida, então você acaba passando uma crença sua, verdadeira, para o seu filho. Mas será que isso é o melhor para ele? Se o sonho dele é empreender, tem algo errado com isso? Se você passa a crença limitante que isso é o melhor, ele acredita que aquilo ali é o melhor. E quando a gente fala de uma criança, é um ser que existe N possibilidades e possibilidades infinitas. Então a gente não pode limitar a visão e nem a vida dessa criança, porque ela pode empreender em um setor que você jamais, como pai ou mãe, imaginava. E o nosso poder ou a nossa função é apoiar os nossos filhos. Então quando o teu filho, por exemplo, fala uma atitude assim pra você: ah, eu tenho sonho de, por exemplo, uma loja de X coisa, que talvez seja algo que nem existe agora. E como seria isso? E como seria tal coisa? Dessa forma você está estimulando a imaginação do seu filho. E talvez ele possa fazer coisas que hoje no mundo a gente não conheça. Mas se você passa uma crença limitante que ele pode chegar até aqui, ele vai chegar até aqui. Mas a gente tem que pensar que o céu é o limite para os nossos filhos. E quanto mais a gente estimula e quanto mais a gente encoraja, mais eles se tornam criativos e vêm outras possibilidades que nós agora, no nosso campo visual, com a nossa experiência de vida, nós não conseguimos enxergar. Então é importante que a gente saiba quais são as nossas crenças verdadeiras e não limitar as crenças verdadeiras deles, que são coisas diferentes. Então, uma é não rotular a criança e a outra é não passar as nossas crenças como sendo as únicas e exclusivas. Deixarem que eles escolham as próprias crenças e eles trilhem o próprio caminho do sucesso. Então, o mais importante que você saiba é que a criação dos nossos filhos, ela é constituída de erros e acertos. E cabe a nós, pais, evoluirmos todos os dias, transformarmos o nosso mindset em algo positivo, dia após dia, para transformarmos os nossos filhos em crianças e adultos saudáveis. E aí você que está aí do outro lado pode me dizer: mas eu passei por tudo isso, estou aqui, eu não morri. Mas não é por isso que a gente não tem que evoluir. Nós fomos criados de um jeito e queremos que os nossos filhos sempre sejam melhores que nós. E assim os filhos deles e os filhos deles. E por isso que o mundo é mundo, para a gente ter uma evolução constante. Então nós precisamos identificar isso e fazer uma geração melhor. E dessa forma nós finalizamos mais um vídeo. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito útil para nós. Compartilhe com a maior quantidade de mães que vocês conseguirem, porque dessa forma vamos construir filhos emocionalmente saudáveis. Está nas nossas mãos o poder de mudar o mundo. Eu tenho uma imensa alegria de ter recebido vocês aqui na minha casa, no quarto da minha filha. Vocês se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Se você tiver ainda alguma coisa, alguma pergunta que você queira fazer sobre esse assunto, manda um direct pra mim lá no Instagram, Mães Memoráveis. Eu compartilho a rotina da maternidade diária com vocês. E é uma honra ter vocês aqui. Um super beijo!